Olá, tudo bem? Espero que sim. O tema de hoje é a liderança conduzida por questionamento. Questionar nas empresas faz com que a empresa, o departamento ou a área seja mais criativa, mais inovadora, mais resiliente e mais abrangente na solução de seus problemas. Vejam que quando nós somos crianças, como é que nós entendemos o mundo? Como o porquê, né? Por que disso, por que daquilo, por que mãe, por quê? E com o tempo, nós vamos sendo bloqueados, seja por barreiras internas ou externas. Hoje, nós vemos poucas pessoas nas aulas, nas palestras, nas grandes reuniões, que perguntam. Perguntas escritas, às vezes, são até um pouco mais, mas, em geral, as pessoas não perguntam muito. E essas barreiras, elas só podem ser criadas por timidez, por pais controladores, intransigentes, más experiências ao perguntar na escola, no trabalho, a pessoa faz uma pergunta, o professor ou o chefe dá aquela risadinha maliciosa que você se sente um imbecil, humilha, chefe fechado ao questionamento, ou aberto só de fachada, né? Tem chefe que diz que trabalha com as portas abertas, mas tem uma parede invisível lá. Eu tive um chefe que ele, por vezes, fazia reunião, numa delas, por exemplo, colocou um assunto, perguntou: o que vocês acham? Estou pensando em fazer isso, isso, isso. Eu falei: não, poderia ser diferente. Ele botou a mão na mesa, ficou bravo e disse: você pensa que eu sou um imbecil, que eu não sei o que eu estou fazendo? Eu falei: não estou pensando que sou um imbecil, só estou pensando que poderia ser diferente. Então isso acontece, isso inibe, né? Tá certo que na época eu era muito novo, faltou diplomacia. Mas enfim, existem muitos motivos. Cabe ao líder conduzir essa transformação cultural nas empresas. Eu vou dar algumas dicas. Primeiro, mude você mesmo se necessário. Pense, você faz perguntas à sua equipe, à sua família, aos seus pares, superiores. Você aceita que as pessoas perguntem a você? Você se sente mal, se sente constrangido? Você deu uma opinião, a pessoa fala: não poderia ser diferente? Você se sente, como? Né? Quem é ele para falar que eu poderia ser diferente? Ou você se sente inseguro? Reflita, aprofunde, conheça você mesmo. Se você não está aberto a questionamento, não dá para mudar a cultura da empresa. Faça um brainstorm de perguntas. Normalmente as empresas fazem brainstorm de respostas, né? Colocam um problema na tela e chamam seus executivos e deixam fazer respostas à vontade, sem limites, né? É o que a gente chama de tormenta de respostas, que é o brainstorming. Agora faça ao contrário, faça de perguntas, né? Você já ouviu falar daquele tema, aquela frase: quando eu sei, a hora que eu sei a resposta, eles mudam a pergunta? Pois é, porque a pergunta estava mal formulada, né? Esse brainstorming, normalmente, para fazer estimular e conseguir respostas adequadas, perguntas melhores, faça 4 minutos de brainstorming para cada tema. Trabalhe um tema por vez. Esses 4 minutos ele é suficiente para chegar a uma pergunta de fundo melhor. Eu vou dar um exemplo. Por que eu não gosto de falar em público? Eu tenho medo de me expor? Eu tenho medo de me expor porque eu tive experiências negativas? Eu fico desconfortável com autoridades? Eu tenho desconforto com autoridades porque meus pais eram controladores? Na escola eu me escondia no fundo com medo de perguntar? Enfim, faça a experiência em 4 minutos, dá para sair muitas perguntas e você certamente chegará em questões de fundo extremamente importantes, mas que não estavam sendo consideradas quando você iniciou o problema. Crie um clima favorável ao questionamento na empresa, na equipe, na sua casa. Mostre que as perguntas são bem-vindas. Muitas pessoas fogem de perguntar para se proteger, elas têm medo do julgamento, medo de serem humilhadas, medo de parecer, às vezes parece um interrogatório. Muitos de nós já passamos isso na empresa, na escola, com os pais. Faça perguntas mais catalíticas. O que são perguntas catalíticas?
São perguntas que estimulam, que incentivam a participação, que são generosas, oposto àquelas perguntas tóxicas que já são dirigidas, que não permitem que você se expresse. São perguntas que transmitem respeito pela outra pessoa, respeito pelo ponto de vista de outra pessoa. Faça perguntas abertas para assuntos mais complexos. Exemplo: como vocês acreditam que possam atingir uma meta de diminuir 5% nos custos? É uma pergunta aberta e deixa, né, as pessoas continuarem a fazer outras perguntas. Poderíamos fazer cortando, pessoal, poderíamos fazer cortando o cafezinho? Será? A pergunta aberta ou divergente, ela bem formulada, ela potencializa a imaginação, abre espaço para um pensamento criativo. No seu papel de líder, perguntar é fundamental. Os líderes precisam comunicar constantemente. Eles comunicam para unir os funcionários dentro do mesmo propósito, de uma mesma visão de futuro. No entanto, comunicar também é por vezes diminuir o volume, mudar o modo para a recepção, se dedicar ao questionamento, ouvir atentamente, ficar quieto e refletir. Ouvir não é ter a paciência de escutar o próximo para fazer valer os seus argumentos. Ouvir é entender o que o outro está falando. Os melhores líderes, eles sabem que parte do que acreditam está incorreto. Ou por definição, ou está incorreto naquele momento. Todos nós sabemos, é impossível nós estarmos certos todo o tempo. Todo bom líder deve saber também que desconhece o desconhecido. Tem coisas que você nem passou na antessala do seu cérebro. Elas vão aparecer depois por alguém, ou por alguma matéria, algum jornal, etc. Bom, para finalizar, eu vou dar uma dica de livro, que tem relação com o nosso assunto. Structure of Scientific Revolutions, de Thomas Kuhn, publicado em 1962 e republicado em 2012. Na sua primeira publicação, ela foi marcante, fala de ideias transformadoras, que não nascem da experimentação, da acumulação de dados, mas nascem nos avanços que perturbam o pensamento aceito, avanços que perturbam o pensamento aceito. Então esse livro atual até hoje vale a pena ler, e eu destaco aí uma frase interessante. Parece bem simples, mas é interessante. As respostas que você obtém dependem da pergunta que você faz. As respostas que você obtém dependem da pergunta que você faz. Quantas vezes nós não chegamos à resposta certa para a pergunta errada? E aí é um desastre. Uma boa semana, fiquem com Deus e com saúde. Um abraço.